Olá, nono ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Nesta aula iremos tratar do assunto, relações métricas no triângulo retângulo. Na aula passada a gente trabalhou o teorema de Pitágoras, foi mostrado uma breve experiência para vocês perceberem como é que funciona o teorema de Pitágoras. E hoje a gente vai estar desenvolvendo aqui as relações métricas acerca do triângulo retângulo, tá? São várias relações, então a gente vai fazer cada uma com calma e vocês precisam ter só um pouco mais de concentração para poder saber de onde é que saiu, essas relações. Um dos assuntos que a gente vai precisar para entender as relações métricas é justamente a questão das semelhanças de figuras, tá? Aquelas proporções que eram construídas. Então a gente vai precisar lembrar desse assunto, de semelhança de triângulos em específico, porque a gente está tratando dos triângulos, para poder saber de onde é que saiu cada relação, ok? Então aqui, temos um triângulo retângulo ABC, certo? E a esse triângulo, tá? O ângulo reto ele está para cima, E o BC aqui, o lado BC está servindo como base. Aí a esse ângulo reto, a esse vértice A, eu vou traçar o segmento chamado de altura. E você já sabe o que é uma altura, A altura é um segmento perpendicular. Então aqui eu estou traçando a altura do triângulo saindo do vértice A e tocando o lado BC. No ponto D, tá certo? Que a altura toca em algum ponto e esse ponto aqui eu chamei de ponto D. Vocês sabem que o maior lado é a hipotenusa, Eu já expliquei para vocês. Então BC aqui é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. Os outros dois lados são chamados de catetos, certo? Então a gente vai trabalhar com essas definições. Aí o que foi que eu fiz? Eu separei, tá? Esse triângulo aqui, ABC, com a altura traçada, porque virou mais dois triângulos, certo? Dois triângulos aqui dentro, que formam o triângulo maior. Então eu dei nome aos comprimentos, Eu dei letras aos comprimentos AB, BD, DC, AC e AD. Eu dei letras a esses comprimentos aí. Então a gente vai ver aqui e vai formular cada uma dessas propriedades, ok? Então tá aqui o mesmo triângulo que eu transportei para cá, para nossa lousa. Aí, de A até B, o tamanho vale C. De B até D, o tamanho vale N, tá? E de D até C, o tamanho vale M. De A até C, o tamanho vale B. De A até D, eu chamo de H, que é a altura do triângulo relativa ao lado BC, que é a base. E de B até C, é esse Azinho aqui, o comprimento A, Lembrando que é tudo, tá? A primeira relação que a gente vai estabelecer é essa. Vou até colocar aqui. Primeira relação, vou chamar de R1, R1 porque fica mais fácil, de vocês identificarem. Primeira relação é que a hipotenusa, A hipotenusa é igual. Deixa eu colocar a equação matemática melhor. A hipotenusa é a soma desses dois pedaços aqui, O M mais o N. Essa é a nossa primeira relação. A hipotenusa é igual a M mais N. Professor, mas o que é M mais N? O que é esse M e o que é esse N? Pessoal, esse M e esse N a gente chama de projeções, tá? Como assim, tio? A gente chama de sombra, A sombra. Olha. Tá em negrito aqui. O M, se vocês observar, se eu considerar aqui, o triângulo se separou, tá? Esse triângulo aqui grande virou esses dois pequenos. Então, se vocês observarem, esse pedaço aqui,
ele é a base desse triângulo retângulo ABD, né? Ele é retângulo em D, no vértice D. Então, esse pedaço aqui é como se você tivesse uma escada, tá? Que esse triângulo fosse uma escada. Aí isso daqui é a parte do chão, tá? Ou seja, é a sombra da escada aqui, ó. E essa sombra a gente chama de projeção, né, da escada. A escada aqui seria o tamanho C, ó, né? O tamanho C seria a escada. Aí aqui no chão seria a projeção, que é a sombra da escada. Da mesma forma aqui, ó, a escada aqui, ó, considerem que esse H é a parede, né? É o muro, né, onde a escada vai ficar apoiada. Aí aqui, ó, o lado AC, que ele tem tamanho B, aqui é a escada, né, escorada na parede. E aqui embaixo é o M, né, que é a sombra da escada, tá? Sombra da escada de tamanho B é a letra M, que a gente chama de projeção do lado B. E aqui nesse triângulo, qual é a projeção do lado C? É o tamanho N. Então é só lembrar da escada escorada no muro e o que fica embaixo é a sombra. A sombra é chamada de projeção. Então a soma dessas projeções, né, do tamanho M mais o tamanho N, quando eu somo, né, isso é a mesma coisa de eu estar juntando o triângulo, tá? Então vai dar o tamanho do maior lado, que é o lado A, chamado de hipotenusa. Então essa é a nossa primeira relação. A hipotenusa é igual à soma das projeções dos dois catetos, né? A soma das sombras dos dois catetos. Vamos para a propriedade 2, R2. Agora a gente vai começar a trabalhar com semelhança de triângulo, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai observar que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Como assim, tio? Eles têm todos os ângulos iguais, né? Por quê? Porque se você perceber, ó, esse ângulo de um risco, né? E esse ângulo de dois riscos, ele vale, né? Se eu somar o de um risco com dois riscos, ele vale 90 graus. É só olhar para o triângulo grande aqui, ó. Aqui o vértice A é 90, né? Aí vocês sabem que a soma de um dos ângulos internos tem que dar 180. Então, aqui no caso, tá? O ângulo C e o ângulo B, a soma dele tem que dar 90, que com esse outro 90 aqui, ó, forma 180 graus. Então, se o ângulo, né, de um risco mais o de dois riscos vale 90 a soma, então se esse triângulo aqui tem um ângulo de um risco, é porque aqui em cima, né, ó, tem dois riscos, tá? Aqui em cima, né, ó, o ângulo A daqui de cima, ele também tem dois riscos. E a mesma coisa acontece aqui nesse triângulo pequeno, tá, ó. Esse ângulo aqui que não tem, né, aqui tem dois riscos, mas aqui vai ser de um risco. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Ó. Eu quero dizer que esse ângulo aqui, tá? Ele vai ter dois riscos. Ou ele vai ter um risco, certo? E esse daqui, deixa eu ajeitar. E esse daqui, ele vai ter somente dois riscos. Deixa eu fazer aqui. Aqui vai ter dois riscos. E aqui vai ter um risco. Por que, tio? Porque um risco mais dois riscos, aqui no caso, os ângulos diferentes, vale 90 graus. Então, se aqui é 90, eu tenho um ângulo de um risco, o outro tem que ser o de dois riscos. Se eu tenho 90 aqui nesse triângulo, um é dois riscos, o outro tem que ser o de um risco. Então, todos os ângulos desse triângulo são semelhantes, são idênticos, né, a todos os ângulos desse triângulo. E vocês observam que esses dois triângulos eles têm tamanhos diferentes, então eles são proporcionais.
já que todos os ângulos internos são iguais. Então a gente pode estabelecer as proporções em relação, né, a esses dois triângulos pequenos e também ao triângulo grande e um dos pequenos. Vamos fazer o seguinte, essa relação 2 vai ser extraída a partir do triângulo pequeno, tá? Desses dois pequenos, vamos lá. Ó, o triângulo ABD, ele é semelhante ao triângulo ACD. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu inserir aqui. Triângulo, né? Deixa eu colocar aqui nas letras gregas. Delta, triângulo, relação 2, triângulo tamanho ABD. Ele é semelhante, né? A gente usa para semelhança útil, tá bom? Ao triângulo, o próximo, né? O ACD. Então, o que é que a gente vai fazer com essa semelhança? A gente vai fazer essa seguinte proporção. Ó, se são semelhantes, então posso fazer o seguinte, né? O C, né? O C aqui é a hipotenusa, né? Hipotenusa do pequeno sobre, né, hipotenusa do grande, ok? Ou então eu vou trabalhar com as alturas. Melhor trabalhar com as alturas. Então, a altura aqui, ó, ela está para, né, ó, a altura desse triângulo, ela está sobre, aqui é a altura AD, tá bom? AD, ela vale tamanho H. E lá no outro triângulo, ó, é porque eu não risquei aqui, né? Mas se tivesse riscado seria melhor. Ó, aqui é de um risco, né? Esse ângulo aqui é de um risco, então a gente tem que pegar essa altura, ó, porque aqui é de 2 riscos. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou conseguir aqui botar esses dois triângulos aqui novamente. Deixa eu colocar aqui pra gente. Ó, eu vou pegar essa mesma figura e vou colocar lá porque eu vou precisar dela, tá bom? Ela tá mais detalhada depois que eu risquei os ângulos. Bora levar para lá. Deixa eu apagar essa daqui e colocar essa daí. Pronto. Agora dá para perceber. Ó, ângulo reto e ângulo de 2 riscos. O tamanho é a letra H. Já no outro triângulo, ó, o ângulo reto e o ângulo de 2 riscos, o tamanho é a letra M. Então a gente vai fazer aqui, tá bom? A proporção. Elemento de um triângulo pequeno sobre o elemento do triângulo grande. E assim vai. Então, ó, fração, né? A gente precisa das frações. Então aqui é o H, né? O H, que foi maiúsculo. O H sobre, lá no triângulo pequeno, no triângulo grande, no médio no caso, né? Podemos dizer assim, é a letra M. Já aqui, ó, né? Outro elemento vai ser esse, né? O H aqui, tá? Vamos pegar esse elemento aqui, BD, no triângulo pequeno. BD vale N, né? BD vale N. Então, o tamanho N ele está sobre o ângulo de 90 e de um risco. Já no outro triângulo aqui, ó, quem está sobre o ângulo de 90 e de um risco é o tamanho H. Então, é N sobre H. Aí, agora aqui a gente vai, né, fazer a propriedade das proporções, que é multiplicar meio pelos extremos. H vezes H, né? Aqui, ó, H vezes H, que isso é H ao quadrado. Igual, né, a M vezes N, que é essa outra diagonal aqui, tá bom? Então aqui eu tenho a minha segunda relação, tá bom? Minha segunda relação no triângulo retângulo, que diz o seguinte, ó. Deixa eu sublinhar aqui. Que em todo triângulo retângulo,
quadrado da altura relativa a um dos lados é igual ao produto das projeções dos catetos. Né? Então não é fácil você memorizar por meio de palavras, mas você olhando aqui as letras, aí você verifica realmente que isso acontece, né? Então a altura ao quadrado, né, em um triângulo retângulo é igual ao produto das projeções dos catetos. Então essas proposições que a gente está demonstrando aqui, elas são também do livro de Euclides, tá? Os elementos, só que levou um tempo, né, para o homem conseguir desvendar isso daqui e transformar em relação métrica. Mas o Euclides já vinha falando disso aqui no livro dele. Tá bom? Vamos extrair outra relação, a R3, certo? R3 eu vou fazer o seguinte. Eu vou relacionar o triângulo grande com o menor triângulo, certo? Eles são semelhantes? São, ó. Tem os mesmos ângulos internos, tá bom? Tem os mesmos ângulos internos. Então vamos lá. Então o triângulo grande, né, que é o triângulo ABC. Deixa eu ajeitar aqui, vou precisar disso aqui de novo. Vou mudar só as letras. Triângulo ABC, ele é semelhante, né, ao triângulo pequeno, que é o ABD. Então vamos tirar algumas relações disso daí, certo? As relações vão ser: vamos pegar a hipotenusa, certo? Vamos pegar a hipotenusa do grandão. A hipotenusa do grandão vale A, tá bom? E o A sumiu, não foi aqui? Deixa eu ver aqui. Daqui para cá vale A. Na figura aqui tem explicando, ó, o A ficou de fora, pessoal. Mas não tem problema não, viu? Ó, o A é de B até C, não tem problema. Mas vocês já sabem que de B até C é o A. Então a hipotenusa desse grandão aqui, ó, é o A. E a hipotenusa do pequeno é o C. Então coloco A sobre C. A sobre C igual. Agora outro elemento do grande, né? O elemento do grande que eu vou pegar aqui o cateto C. O cateto C, ele está sobre o ângulo de 90 e o ângulo de um risco, né? Então vou pegar aqui e colocar logo o cateto C. Deixa eu só transformar em equação de novo, botar uma fração. Então eu vou pegar aqui o cateto C, certo? E já no pequeno eu tenho que pegar o mesmo tamanho que está relativo ao ângulo de 90 e ao ângulo de um risco. Então é justamente a projeção N, ó, ângulo de 90 e de um risco, é o tamanho N. Então coloco o N aqui embaixo. Aqui eu vou colocar a setinha. Se eu multiplicar meio pelos extremos, pessoal, ó, aí eu vou ter C vezes C, C ao quadrado, né? Cateto C ao quadrado é igual ao produto A vezes N, a hipotenusa vezes a sua projeção. Então o que é que essa relação nos diz? Que em um triângulo retângulo, a hipotenusa vezes a projeção de um dos catetos é igual ao quadrado do cateto, certo? Então, ou em outras palavras, o quadrado de um dos catetos é igual, né, à medida da hipotenusa desse triângulo vezes a sua projeção, vezes a sua sombra, tá bom? Então, quando a gente fizer o R4, deixa eu fazer aqui o R4, a quarta relação, pessoal. Vocês veem que são muitas, né? Mas não é um bicho de sete cabeças. A quarta relação, vocês vão ver aqui o contrário, tá? Ó, aqui não é C, desculpa, aqui é N, né? Esqueci, botei foi um C. O N, aqui é o N. Aí se vocês forem fazer a quarta relação, Ctrl C, né? Espera aí, Ctrl V. Agora vai ser a semelhança do grandão com o médio, né? O ACD. O ACD. Aí se vocês forem fazer essa relação,
da mesma forma que eu estou mostrando para vocês, certo? Vocês irão encontrar isso aqui, ó. Vocês irão encontrar o seguinte: aqui não é C, aqui vai ser o B e aqui também vai ser o B. E aqui embaixo não vai ser a projeção N, vai ser a projeção M, certo? Então aqui vai ficar o C, o B, e aqui vai ficar o M. Então seria basicamente o oposto, né? Ó. Se eu pegasse agora esses dois triângulos como sendo semelhantes, tal, o ABC e o ACB, aí vocês vão fazer a proporção o A sobre o B, né? Ó, é igual a B sobre M, seria assim o inverso, né? Teria B aqui e B aqui nessa diagonal, certo? Aí você iria encontrar agora que seria o B ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção M, que é justamente a sombra do lado B, ou do lado AC, é a sombra aqui, a escada, é só lembrar da história da escada. Então essa outra relação ela foi fácil por conta da analogia com essa R3, tá? Elas são análogas. Poderia até colocar aqui na ordem alfabética, mas o que importa é que a relação está sendo estabelecida, ok? Vamos fazer agora a R5. A R5, a gente vai fazer o seguinte na R5. A gente vai pegar o triângulo grande, certo? Deixa eu ver aqui. A gente vai pegar o triângulo grande, que é o triângulo ABC, certo? E vai fazer o seguinte. A gente vai colocar a medida, né, dos outros catetos. Vamos lá, triângulo ABC. Ctrl C, né? O triângulo maior. Eu tenho a hipotenusa, né, no triângulo maior. E eu tenho também, ó, aqui no caso, né, eu tenho no triângulo pequeno, certo? A hipotenusa vale C. Então, a hipotenusa, deixa eu colocar aqui uma setinha. Ó, eu tenho essa relação, a hipotenusa no grande. O A. E no pequeno aqui, ó, no triângulo ACB, a hipotenusa é B. Então boto o B aqui. Ela é igual, né? No triângulo, outro elemento agora, a hipotenusa dele, né? Aí o elemento aqui, o elemento B, ó, o elemento B do triângulo retângulo maior, tá bom? O elemento B. Vou pegar aqui outra fração. Certo? Eu peguei a hipotenusa aqui do triângulo grande e peguei a hipotenusa do triângulo pequeno, certo? Aí agora eu estou pegando o lado B do triângulo, né? Do triângulo grande, vou colocar aqui, ó. E lá no triângulo pequeno, né? No triângulo pequeno, eu vou pegar aqui o lado AD, porque, ó, ângulo de 90 de 2 riscos, ângulo de 90 de 2 riscos. Isso vale H. Então aqui é um H aqui embaixo. Ok? É a letra H. Certo? Então eu peguei os elementos do triângulo ABC e do triângulo ABD. Então deixa eu mudar aqui, é ABD. Aí quando a gente faz aqui meio pelos extremos, a gente vai encontrar isso.
Tá aqui a seta, né? Então, A vezes H, a gente vai encontrar o A vezes o H. Operadores. A vezes o H igual a B vezes C. O que quer dizer isso nessa relação? Que em todo triângulo retângulo, a medida da hipotenusa vezes a altura relativa a um dos lados é igual ao produto dos catetos. Não é fácil, né? A gente lendo assim é difícil, mas matematicamente é fácil de interpretar, certo? Então, a última relação que eu quero provar para vocês é a relação de Pitágoras a partir de duas relações aqui que estão no triângulo retângulo. Então, a gente vai trabalhar, pessoal, essas 5 relações, certo? Como nos exercícios, né, que o livro pede, assim como no nosso simulado. Então, a gente vai agora estabelecer a sexta relação e última, né? Que a sexta vocês já conhecem, mas eu vou colocar aqui teorema de Pitágoras. Pitágoras de Samos, né? Porque o nome dele é Pitágoras de Samos. Samos é uma região lá da Grécia Antiga que, segundo os historiadores, ele viveu por lá. Então vamos lá. Para eu poder provar para vocês o teorema de Pitágoras, eu preciso da relação 3 e da relação 4. Então vamos escrever a relação 3 e a relação 4. Vou botar assim, de R3 e R4 temos o seguinte. Temos que fazer a soma. Então vamos fazer a soma dessas duas relações. Eu vou somar R3 mais R4. Então vou ter o seguinte, B ao quadrado mais C ao quadrado, de um lado. B ao quadrado. Certo. Vou pegar logo na ordem, tá? B ao quadrado. Vou somar esses dois lados, ó, porque como aqui é duas relações diferentes, mas eu posso somar, não tem problema não. Eu somo o lado esquerdo de uma com o lado esquerdo da outra e o lado direito de uma com o lado direito da outra. Então vai ficar assim, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é um lado. Deixa eu escrever aqui. B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é igual, né, ao que tem do outro lado, ó. O de baixo é A a M. Vamos colocar a M mesmo. O A vezes M, vocês que sabem. Porque esse sinal de vezes não é obrigado ele tá aparecendo direto não. Já é para vocês saberem quando duas letras estão juntas, é porque elas estão se multiplicando. E A vezes N. Mas eu vou botar só por questão de entendimento. Aí aqui, essa parte aqui da expressão, eu tenho o A de um lado e um A do outro. Eu posso colocar em evidência, né? Coloco entre parênteses e dentro do parênteses eu deixo M mais N. Então vai ficar assim, ó. Igual, né? A que multiplica parêntese M mais N. Certo? Só, né, pessoal? Só que M mais N, vocês sabem que M mais N é igual a A. Então vamos substituir onde tem M mais N, a gente vai botar o A. Então vai ficar assim a relação. A relação vai continuar assim. B ao quadrado mais C ao quadrado, já eu coloco os valores, é igual a
vezes A. Vou colocar aqui o B, o C, quadrado para um, quadrado para o outro. Só que A vezes A, pessoal, vocês sabem que é A vezes A vale A ao quadrado. Então, a gente vai ter B ao quadrado, né, mais C ao quadrado igual a A ao quadrado. Então, com isso aqui a gente conclui o teorema de Pitágoras. Ele veio a partir da utilização de duas relações métricas, tá? Então tá aqui a relação de Pitágoras. Eu posso até colocar aqui embaixo, né, ela formalizada, né, que em todo triângulo retângulo, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então essa é a última relação que vocês irão trabalhar e já trabalharam, né, com elas em alguns exercícios que eu passei, mas ela é muito, vamos dizer assim, é a mais importante. É crucial saber mexer com ela. Bom, então tá aqui, ó. São 6 relações, onde a sexta é o teorema de Pitágoras, ok? Mas só que tenham cuidado, né? O teorema de Pitágoras ele vai ser o mais utilizado, mas isso não quer dizer que vocês não tenham que usar as outras. As outras também serão utilizadas, certo? Então aqui, né, acaba aqui o estudo das relações métricas em um triângulo retângulo. Eu vou deixar só as atividades para vocês, tá? Espero que tenham compreendido a aula e que não fique nenhuma dúvida em relação a essas relações métricas, certo? Vou deixar aqui a agenda de vocês agora. Vocês peguem o livro aqui, ó. Aí vocês irão trabalhar essas questões aqui. O livro de vocês tem muitas relações, então eu só vou priorizar as que eu demonstrei para vocês agora. Então vocês vão fazer a página 108, a página 109, certo? Então vocês vão fazer a página 108 e a 109. Essa é a agenda de vocês. Página 108 e página 109. Então tá aqui a agenda. Livro, página 108 e 109. Então espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tá? E até a próxima.